Boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira, hoje é dia 13 de abril, primeira rodada da semifinal do Goianão já foi para o saco, já foi para a pedra, o Goiás e o Goianésia empataram, a Aparecidense saiu na frente do Trindade, todos os detalhes, as entrevistas e opiniões aqui com a gente. Amanhã tem jogos na divisão de acesso, é a segunda rodada da fase final e expectativa de grande público aqui no Serra Dourada, já que o Vila Nova recebe o Anápolis. E você pode fazer o programa com a gente, envie seu WhatsApp, o número é o 6285991000. Tudo bem, Doni? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Cleiton. Boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC TV Esportes. Rapaz, o fim de semana foi rico e a semana também promete. Já amanhã o Vila Nova prometendo aí a torcida um comparecimento em massa ao Serra Dourada. Acho bem possível, está todo mundo empolgado. O Vila, independente de série, está mostrando serviço, está fazendo o dever de casa e acho que nós teremos que, apesar de ter poucos jogos, tem essa rodada da divisão de acesso, mas nós teremos uma semana boa de assuntos no futebol. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasqueto. Um abraço a você, um abraço, Doni. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Final de semana onde nós conheceremos os finalistas do Campeonato Goiano e, além, é claro, para mim, decisão aberta também, mesmo chegando à decisão, o Goiás pode não ser o primeiro colocado geral e perder vantagem. E a Aparecidense pode ser essa equipe, aliás, é a única equipe que pode tirar do Goiás essa classificação. Já explica, como é que isso pode acontecer? Com o Goiás empatando novamente com a equipe do Goianésia. Conseguindo o empate com mais um empate, conseguindo a classificação com mais um empate. Com mais um empate, porque tem a vantagem, e a Aparecidense vencendo no sábado o Trindade por no mínimo 2 gols de vantagem. Os dois empatariam em número de pontos, 33-33, em número de vitórias, 9 para cada um, e aí o time da Aparecidense superaria o Goiás em saldo de gols, ficaria com 1 gol a mais de saldo. E por isso, então, a Aparecidense ficaria com a primeira posição. Meu amigo, olha só, hein? Daria um molho a mais no campeonato também, essa situação. E algumas perguntas que eu faço. Será que se o Goianésia for para a final, vai ter jogo lá? Vai, sabe por quê? Não, vai porque a capacidade é de 6 mil. É de 6 mil. O regulamento não prevê jogo final só no Serra, não? Não. Eu até final é capacidade mínima 6 mil. Ah, então. Semifinal e final, né? Ou seja, onde nós tivemos semifinal, também tem condição de acontecer a final. O que manda o bom senso? Não, Pasqueto, em um campeonato estadual, eu penso que o clube tem que jogar no campo dele. Eu penso que você tem que preservar as pessoas. Se ele disputou toda a competição, não, mas aí tem que surgir a federação como instituição organizadora. Não, é isso que eu pergunto. Eu estou fazendo essa pergunta para a federação exatamente. mesmo. A federação, aí ela tem, e ela já, em situações semelhantes a que nós tivemos em Goianésia, onde houve tumulto, ela em alguns momentos ela agiu de maneira enérgica e contribuiu para que as coisas melhorassem. Antigamente era difícil fazer jogo em Catalão, era difícil fazer jogo ali. Em Anápolis era complicadíssimo em fase decisiva, sempre tinha confusão, dava problema. Né? Em Tubiara também, e no entanto as coisas melhoraram. Aliás, e aí as coisas melhoraram quando a federação ela apareceu, houve ameaça de punição, em alguns casos punição, e a coisa melhorou. A minha pergunta é só por causa do histórico lá em Goianésia de jogos contra times grandes. Não é de ontem, não. Segurança, Doni. Segurança. Mas segurança que você está falando é para visitantes e imprensa ou para o povo? Visitante, para o povo, para jogadores, porque lá é um Deus nos acuda. O povo vai batendo até em repórter que é lá de Goianésia. Lá é um Deus nos acuda, lá parece terra sem lei. Tá, mas o Cleison... Não parece terra sem lei. Lá o problema é que o estádio tem deficiências que a federação, então é por isso que eu pergunto, será que o bom senso deve prevalecer e não ter final em Goianésia se eles passarem? Primeiro que não vai ter final em Goianésia, coisa nenhuma. Segundo, mesmo se fosse ter, eu concordo com o Cleison, já que não se estabeleceu isso no início do campeonato, não é agora que tem o bom senso, agora o bom senso é ter lá. Agora, a federação já devia ter, a respeito do que você está falando, caído a ficha há muito tempo. Com relação ao público, a federação tem que ser estrita e parar. A gente tem um negócio seguinte, o Estatuto do Torcedor estabelece que
Toda essa logística é obrigação do clube. Agora, a gente sabe que isso do Brasil não é levado a sério. O Estatuto do Torcedor do Brasil só serve para os caras dar desculpa quando a coisa não funciona. Então, ou a federação passa a exigir isso, ou ela passa também a tomar conta dessas coisas. Por exemplo, teve problema no jogo de mando do Goiânia? Teve, mas quem é que não sabe que o Goiânia não dá conta de fazer isso? O Goiânia não dá conta nem dele, então a federação devia passar na frente. Essa história de Goianésia não é de hoje que tem isso lá. Por que até hoje a federação, no início de um campeonato, na temporada, não chega lá e fala: ô Goianésia, é o seguinte, você vai ter que construir aqui uma passagem separada do público para a imprensa, você vai ter que construir umas cabines separadas do público, o Cleiton lembrou bem Catalão, Catalão existe. Isso aí. Você vai ter que fazer um lugar separado para os visitantes e pronto. E o público aqui é o seguinte, é 5 mil pessoas, não passa nenhum, nem se chegar aqui, Jesus Cristo, sinto muito, assiste na televisão porque já lotou. E pedir para aquele pessoal que fica também, né, Pasquetto, fazendo a triagem da imprensa, que muitas vezes da própria federação dificulta, porque a imprensa tem um limite de trabalho, não era igual antigamente. A gente não pode chegar, muitas vezes, dentro da linha do meio de campo, passar um pouquinho a linha, porque sempre tem alguém ali. Então, que essas pessoas que estão normalmente monitorando, monitorem as pessoas que não são, não fazem parte ali do jogo em si, ou seja, jogadores, arbitragem. Dirigente que e a própria invade, imprensa também mais. faz parte, porque ela está envolvida na divulgação do jogo. Então, ela faz parte e tem a limitação. E que essas pessoas que normalmente entram com facilidade para ameaçar juiz, para ameaçar gente da imprensa, que elas não entrem, né? Que haja também esse controle rigoroso que há. Esse assunto eu penso que se o Goianésia for para a final, vai dar o que falar. Falando em Goianésia, vamos de gols, melhores momentos, porque o jogo foi bom. O jogo Embora foi bom, tenha acontecido confusão no final, o jogo foi bom, 2-2, melhores momentos com Humberto Castro. Goianésia e Goiás, o clássico gogó da nova geração. Quem começa atacando é o Azulão do Vale. Da Mata toca para o Wendel Lira, que entra na área e finaliza. Renan faz a primeira defesa da partida. 1 minuto depois, a resposta verde vem com Bruno Henrique, que chuta para a defesa de Leandro. Jogo acelerado e o primeiro gol sai logo aos 5 minutos. Wendel Lira recebe na área, dá um lindo drible em Felipe Macedo e chuta forte no ângulo de Renan. Goianésia 1-0. Pouco tempo depois, o empate esmeraldino. Felipe Menezes vai à linha de fundo e cruza. Na cabeça do artilheiro Eric, é o gol de empate 1-1. O Wendel Lira pela direita faz o cruzamento. A defesa para e o vovô Romerito de Peixinho desvia para o gol. Goianésia de novo na frente, 2-1. No intervalo, Hélio dos Anjos substitui Saturnino por Esquerdinha. E o Goiás volta melhor para o segundo tempo, ao ponto de marcar o gol de empate com Rodrigo. Um golaço de letra após o cruzamento de Bruno Henrique. Esse merece replay. Eric deixa Felipe Menezes frente a frente com Leandro. E mesmo caído, o goleiro faz a defesa. Nos minutos finais da partida, o técnico Jorge Saran é expulso por reclamar desta falta em cima de Gilberto. Resultado final no Vale do São Patrício. Goianésia 2, Goiás também 2. Para daqui a pouco a gente ouvir as entrevistas, tem o Saran reclamando, o Hélio também, o Rodrigo, o Romerito. Aliás, a declaração do Romerito para o André Isaac foi ótima. O jogo em si, o 2-2, foi justo, Cleison? No fim das contas, sim, Pasquetto. E foi um jogão, né? O Goiás teve 2 grandes chances, né? 2 ótimas. Um no primeiro tempo, com o Bruno Henrique, aquela que ele ganha do zagueirão na saída, na corrida, e essa outra do Felipe Menezes. E o Goianésia, a primeira chance do jogo, cara a cara, o Wendel Lira com o Renan. Exatamente. Então o Goianésia teve 3 grandes chances, fez 2 gols, o Goiás teve 4, fez 2. E no fim das contas, para mim, acabou sendo sim um resultado justo, pelo que as duas equipes acabaram mostrando em campo. Né? Um jogo como a gente já imaginava, né? Muito contato físico, um jogo de muita velocidade. Uma partida, como o Hélio gosta de dizer, né, bem intensa. É claro que ele esperava um pouco mais da equipe dele, tanto que teve que mexer no segundo tempo para melhorar um pouco mais a posse de bola e o time segurar um pouco mais a bola no ataque.
é aquele negócio de você ter a posse de bola, mas trabalhar muito no seu campo de defesa, e aí você acaba tendo dificuldades e dá a chance, como o Goiás deu no primeiro gol pro Goianésia, né? Porque foi uma bola na defesa que o Goiás foi tocar no meio campo, perdeu, o da Mata dominou e lançou, deixando o Wendel Lira cara a cara ali praticamente com o goleiro Renan. Então, o Goiás não fez um grande jogo, mas fez uma partida aceitável. Foi um time que correu mais, um time que brigou mais pelo resultado. E o Goianésia que jogou aquilo que a gente sabe que ele pode fazer quando joga em casa. Ô Doni, Oi. o 2-2 e aqui agora já era? O 2-2 foi justo, já era, eu acho que já era. Com todo respeito ao povo de Goianésia, gosto muito de Goianésia. Aí o presidente falou de novo, viu? De novo? Esse Goiás aí, ó, time incomum. Pois Nós é. vamos lá para ganhar deles. Mas o presidente do Goianésia precisa entender uma coisa. Eu concordo com ele, o Goiás hoje é um time bastante comum para os campeonatos que o Goiás disputa nacionalmente. Aqui para Goiás, esse time comum do Goiás ainda é melhor do que os outros todos. Exato. Essa é a realidade que a gente tem que entender. Então, eu não vejo. É claro que a pessoa vai falar, pô, você quer ser adivinho? Não, não quero ser adivinho, não. Mas a lógica me diz que nós já vimos esse filme várias vezes. O Goianésia tem essa característica de jogar no estádio dele e conseguir as coisas lá, mas aí quando vem para um campo um pouco maior, a coisa já, a maionese desanda. E é o que vai acontecer. No ano passado ainda ganhou, né, do Goiás, né? Ele ganhou, não, empatou também, 1-1 lá e depois perdeu aqui. 3-0 aqui. 3-0 aqui, é verdade. Foi o jogo que o Thiago Real deu cotovelado e foi expulso. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que, não é que eu estou querendo falar que, tem possibilidades? Tem, ele está na briga, tudo pode acontecer. Mas eu acho muito difícil que o Goiás deixe escapar isso, especialmente porque a gente tem que olhar o contexto também dos bastidores e das necessidades. O Goiás tem necessidade desse título esse ano. Em geral, o Goiás acha que ele é autossuficiente com relação ao campeonato goiano, e é até compreensível, porque na década de 1990 o Goiás obteve uma vantagem enorme sobre os concorrentes. Ele tem, 20 e tantos, 28, 26, sei lá, títulos, e o Vila parece que tem 15, o Goiânia tem 14, o Atlético tem 11, 12. Então, quer dizer, ele tem uma vantagem, mas esse ano está diferente. O Goiás precisa, porque a torcida do Goiás e o Goiás nunca se entenderam. A verdade é essa. Acontece que esse ano a separação está um pouco maior. Então o Goiás precisa por causa disso, o Hélio dos Anjos precisa para se autoafirmar, o time. Então eu acho que o Goiás vai estar com mais vontade. Aí isso tudo, eu lamento para o presidente do Goianésia, mas eu não vejo muita possibilidade do Goianésia. Ele falou de novo. Essa preocupação sua de decisão lá não vai ter. E acho também que o que o Cleison levantou aqui muito brilhantemente, não vejo muita possibilidade do Goiás perder a vantagem para a Aparecidense também, não. Inclusive porque o Goiás já vai entrar em campo sabendo o que ele precisa. Se a Aparecidense ganhar de 3-0, ele falou, precisamos ganhar com os golzinhos aí. Não é possível que vai dormir de topo. E eu não sei não. E eu não sei não quanto à Aparecidense. O jogo sábado promete muito. E vamos acompanhar agora as entrevistas do pós-jogo ontem. Muitos falaram polêmica na arbitragem, os lances, quem marcou, vamos lá. Eu já estou aproveitando o finalzinho, as últimas gotas aí, porque é difícil parar, cara. Vou falar a verdade pra você, isso aqui é gostoso demais. Jogar futebol é um prazer imenso, são mais de 20 anos fazendo isso. Então, a hora que eu vejo aqui minha família, meus pais aqui, o último finalzinho do mosaico aí, mas é isso aí, eu tô feliz. Quer um conselho? Para não, cara. O corpinho tá, agora é 3 dias para recuperar de um jogo desse. Bom demais, André. Graças a Deus, agradecer a Deus, minha família, lá em Tuiutaba. Cada um, aquele gol ali, naquele toquinho ali, foi meu pai junto, minha mãe, meu irmão, todo mundo lá de Tuiutaba. Então, estou bastante feliz de ter ajudado a equipe do Goiás e final de semana tem outra guerra. Vamos preparar a semana aí para que vai ter outro jogo duro lá de volta. Parabéns. Valeu, obrigado, um abração. Foi um bom jogo, né? Um jogo bonito de assistir. Os dois times procurando o gol. Infelizmente, mais uma vez esse árbitro nos prejudicou. Não vou questionar o gol. Eu vou questionar o que ele me falou na falta do Gustavo, do lateral, que todo mundo viu que foi falta. Ele falou, eu reclamei, não foi falta? Não fez a falta? Ele falou para mim assim, você não sabe o que eu dei? Ele virou para mim e falou assim, eu dei lateral pro Goiás. Você brinca, com ironia não. Ironia não, tá? Aqui também tem trabalho. Tá? Ele fez isso lá contra o Itumbiara, o pênalti que não deu pra gente, foi escandaloso, o mesmo árbitro. Então, não precisa disso. Infelizmente, ele estava com medo de apitar o jogo. Tem 37 anos de experiência. Eu olhei ele no intervalo do jogo e falei para ele, o senhor está com medo, hein?
fica tranquilo, fala, apita pros dois lados. Olha, na pressão, tudo é falta. Será que não viram? Eu chego no final, eu não estou nem reclamando do juiz, porque o juiz é um ser humano. No final o Nonato, fizeram um cruzamento, o Nonato deu uma porrada uma porrada que eu falo do corpo a corpo em cima do Renan. A sorte nossa é que a bola passou direto para a linha de fundo. É um jogo muito difícil de jogar. Agora, não vai ganhar na marra. Ninguém ganha futebol na marra. E a única coisa que eu tenho que enaltecer o meu grupo é que se nós fizermos um primeiro tempo razoável, dentro das características do jogo, nós adaptamos ao segundo tempo. O segundo tempo nosso foi bom, mas eu queria que essa bola passasse mais pelos pés do Esquerdinha e do Felipe, que são jogadores altamente criativos e o time deles estava exposto. O lance do bafafá foi no final quase, né? Em que o Jorge Saran foi expulso. Foi já. Nós temos aqui, para repetir, por favor, no telão, e também para o pessoal em casa, foi falta? Olha lá, Cleison. Foi. Foi? Foi muita falta. Eu olhando bicho. aí, eu achei que não foi, não. Foi Você muita achou falta. que tivesse chutado lá atrás, tivesse chutado a bola, mas não foi não. Foi o Gustavo, lateral esquerdo do Foi Goianese, muita que falta, tocou a Doni? bola Foi pro muita falta. Isso aí é no mínimo. E Pra o ser Saran bonzinho. ficou doidão, né, velho? Você quer saber? É porque ele, na verdade, ele já fez pressão para dar cartão vermelho. Eu sou o apto, daria cartão vermelho. Aí ele ficou mais decepcionado ainda quando o Roberto Giovanni sequer deu a falta. Ele marcou só tiro de meta. Pra gente ir pro bloco, Eu quem digo passa? Passa o Goiás? Passo Goiás. Passa o Goiás, Goiás Cleison? favorito. Eu daria cartão vermelho. Você tá muito exigente. Não, a linha dura mesmo. Aliás, Você tá muito Armando Marques. eu teria dado cartão vermelho também pro Juliano naquela falta que ele tirou o Wendel Lira do jogo lá, porque ele foi na cara do cara e embaixo. O Wendel Lira apanhou pra caramba ontem também. Intervalinho aí, daqui a pouquinho a gente volta para falar da outra semifinal e tem também o WhatsApp, 628599.000. Abraço para o seu Hermógenes, lá do Biscoito Pereira, lá da 55, do verdadeiro, do tradicional, né? Fui lá hoje cedo, tomei um cafezinho, comi um pão de queijo, e ele muito agradável, todos os funcionários dele. Uma moça lá muito agradável, não sei se era irmã, acho que era irmã do seu Hermógenes. Uma pena que eu não lembro o nome. Vocês me desculpem, viu? Mas o seu Hermógenes e toda a equipe dele lá no Biscoito Pereira, todo mundo esteja abraçado, nos assistem sempre. Que bom. E ele achava que o Doni era Goiás. Mas por quê? Ele achou. Ele achou que- Assim, você é Vila, né? O povo acha que eu sou Vila, toda vez. Boa noite, Pasqueto. Vocês sabem quanto será o ingresso do meu Tigrão na terça? Quanto é que é, Doni? 30 na arquibancada, 50 na cadeira, mais com a promoção de sempre de 50% para quem for com a camisa do Vila ou uma aposta da Time Mania, o que corresponde basicamente a R$15 na arquibancada e 25 na cadeira. Um detalhe, mulher não paga 50% de qualquer maneira. A pergunta foi da Simone. Então, Simone, para você é 15 e 25. Espera, Vila amanhã. Espera o Vila amanhã, o Galo doido vem aí. Galo 2, Vila 0. Cara, o doido. Assinado Tiaguinho. Boa noite, mande um abraço para o meu pai, o Cláudio César. Meu nome é Carlos Eduardo. Alô, seu Cláudio. Alô, Carlos. Um abraço para vocês. Tem mais mensagens. Douglas Rocha. O Zé Roberto, o Pedro Oldoni, o Felipe Baiano e Nena poderiam reforçar o Vila Nova? Um abraço para o Doni. E a Aparecidense será campeã. Esse Nena já jogou aqui no Vila em 2009. Um abraço pro Douglas, mas o Zé Roberto que ele tá falando é aquele? Não, Tá no é o Zé Botafogo de Ribeirão Roberto Preto. de Tumbiara Zé que tá no Roberto, Botafogo. que é, Aqui eu só iria no Felipe Baiano, Também. que dá conta. Boa noite, bancada. Pasqueto, você acha que o Vila Nova podia ir atrás do Rondinelli, do Marco Aurélio, do Pedro Júnior, Giovani da Vila Luci? Rondinelli penso que não irão. O Pedro Júnior está no futebol japonês ou no futebol coreano. O Vila não tem dinheiro. Agora o Vila vai atrás do Marco Aurélio. Marco Aurélio é o que jogou aqui com o Frontino em 2013. Jogou bem. Quem me falou isso foi o presidente do Vila. Ele está, acho que, num time lá do Rio, que ficou fora agora, Cabo Friense ou Boa Vista. Boa Vista. Que foi bem no Carioca e o Vila vai atrás dele. Essa é a notícia que eu tenho. Ele é meio emburrado, né? Ele é meio complicadinho, Fugiu mas é bom uma jogador. vez, Mas é é bom dá jogador. conta. Acho que é aquele jogador que você precisa estar conversando sempre, porque depois ele teve esse problema, mas voltou, o pessoal conversou com ele e ele voltou e jogou bem. Foi o Frontino que foi buscá-lo em casa, Foi, lembra? buscou, conversou com ele lá e resolveu a situação e o rapaz jogou bem.
Então tá bom. E você, quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. O kit shampoo com condicionador Niele Gold ou a coloração Coriton Kit, R$ 7,95 apenas. O presunto Serrano Haciendas ou salame Haciendas 100 gramas, R$ 12,97. Limpador multiuso IP clássico, leve 500 ml e pague R$ 450, R$ 1,95. O pão sovado, fabricação própria, o quilo, R$ 7,98. Arroz cremoso tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 8,39. Maracujá azedo, o quilo, R$ 2,78. Milho verde, a bandeja com 5 unidades, R$ 2,55. Mamão formosa, o quilo, R$ 2,17. Batata inglesa, o quilo, 89 centavos. O quilo da laranja sai apenas a 78 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Para você que não viu ainda, melhores momentos da outra semifinal, vitória da Aparecidense 2-1 sobre o Trindade. Aparecida de Goiânia preparou uma verdadeira festa para o primeiro jogo das semifinais do Goianão. Aparecidense e Trindade, uma rivalidade da Grande Goiânia e também o encontro de uma amizade de quase 20 anos dos dois treinadores. Eu fiz zaga com ele em 96, né? A gente tem o mesmo perfil de equilíbrio, parecidos, né? E ficou amizade, né? Acima de tudo, né? Eu fico feliz. A gente já vem se encontrando há algum tempo. Em 2011 a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto no Criciúma, né? E é isso aí, a vida segue. Eu tive a oportunidade de trazê-lo, né, para dentro do futebol como auxiliar técnico e hoje ele também buscando seu espaço como treinador. Em campo, o time do zagueiro Márcio começa mais ligado no jogo. As chances vão aparecendo. Cruzamento de Paulo César. Tozin recebe e solta a bomba. O Everton defende. Aos 12 minutos, escanteio. William Kozlovski sobe com estilo. Abre o placar. 1-0 para a Aparecidense em cima do Trindade. Subiu mais que todo mundo, o jogador da Aparecidense. 4 minutos depois, Robert invade a área do Trindade, passa com categoria por 2 e coloca entre as pernas do goleiro Everton. Aparecidense 2-0. Linda jogada que começou com um toque de calcanhar de Kozlovski. Depois disso, o Trindade começou a acordar. Nessa cobrança de falta, Conrado chuta e Pedro Henrique defende. O primeiro tempo termina 2-0 para a Aparecidense. Uma desatenção, né? Eu acho que em 5 minutos tomamos 2 gols, mas vamos ter que voltar para o segundo tempo aí melhor para que a gente possa pelo menos empatar esse jogo aí. Como é que foi o gol? Conta pra gente. Graças a Deus tive a oportunidade. Fui procurando o companheiro melhor posicionado dentro da área. Quando eu vi, eu puxei para minha responsa e fiz o gol. No segundo tempo, a Aparecidense voltou disposta a marcar o terceiro. Chegou a fazer com Paulo César, mas não valeu. Washington fez o toque em posição de impedimento. Aos 13 minutos, escanteio para o Trindade. Bola na área, Conrado manda pro gol. Pedro Henrique rebate e Rony marca. Gol do Trindade. Aparecidense 2, Trindade 1. Cão ainda teve chances de empatar o jogo, com Dinei. E nessa linda puxeta de Conrado, Pedro Henrique fez a defesa. Giovani arriscou de longe para a Aparecidense. E William Kozlovski tentou de perto. Washington, em cobrança de falta, acertou a trave de Everton. Nos minutos finais, era laica. Os times buscando o gol. E o jogão terminou. Aparecidense 2, Trindade 1. Esse gol marcado no segundo tempo pode ter salvado o time do Trindade? Pode ser que sim. Mas eu creio que pelo trabalho que a gente está vindo, pelo empenho que foi o segundo tempo, se a gente mostrar o que foi no segundo tempo, eu tenho certeza que a gente vai para a final. Era algo que a gente tinha que ter em mente, conseguir reverter uma vantagem para tentar usá-la em algum momento da partida lá sábado que vem.
se a gente tivesse ganhado o jogo de 1-0, estava todo mundo comemorando. Vamos comemorar o 2-1 também. Tentamos buscar o terceiro gol, infelizmente não aconteceu. Uma bola parada, acabou a equipe do Trindade conseguindo o gol. Mas tranquilo, né? A gente tem um retrospecto de 8 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Sabíamos da dificuldade, sabíamos que a decisão seria lá em Trindade, né? Lógico que poderia ter tido um placar aqui que de repente não. Mas a gente estava consciente, sempre passamos isso para o grupo tinha essa consciência de que nós tínhamos que fazer um grande jogo aqui e nós teríamos que ir para o próximo jogo lá em Trindade e conseguir nossa classificação. Promessa de um jogaço sábado que vem lá em Trindade, hein? Tirando por base essa primeira partida disputada em Aparecida, com certeza. Até e pelo que o Silvio falou ontem aqui, a semana ele vai tirar para puxar a orelha do povo por causa do comecinho que foi ruim. E ele precisa ganhar, né, Cleison e Doni? Precisa. A Aparecidense ela tem uma aptidão ofensiva, tanto é que é um dos times que mais marcou. Tem hoje o melhor saldo de gols do que o Goiás. Não, hoje o Goiás tem um saldo melhor, tem um gol a mais de saldo. Então, um dos times que mais marcou, né? O segundo melhor ataque do campeonato. Fica atrás também do Goiás. O Goiás tem 28, a Aparecidense 24. Não vai ter aquela história, né, Doni, de uma Aparecidense retrancada lá atrás esperando. Pelo menos ela mostrou isso até agora, que não tem essa aptidão toda defensiva. Eu acho que são duas equipes que se equivalem e dois clubes também que se equivalem, né? São duas cidades de dentro da grande Goiânia, digamos assim, que não tem uma massa muito grande de torcedores, portanto não há tanta pressão e os times são meio equivalentes. O Silvio Criciúma ontem nos visitando aqui disse que na última semana, especialmente, ele não teve muito tempo de treinar, né? Porque a classificação contra o Atlético, depois contra o Atlético, contra o Atlético ele quase classificou, depois teve que ir a Catalão, voltar e já jogar. Eu até não tinha pensado nisso, depois que ele falou, eu até compreendi um pouco, e ele pretende corrigir isso. Essa semifinal, ao contrário da outra, Pasqueta, eu acho que ela está absolutamente em aberto. Essa aí está muito equilibrada e pode acontecer de tudo. A vantagem da Aparecidense por ter ganho o primeiro jogo pode ser equiparada pelo Trindade por jogar em casa, entendeu? Então, equilibra-se aí. Eu acho que vai ser um grande jogo e deve ser um jogo bastante ofensivo também, porque todo mundo precisa ganhar. Aqui, ó, se o Goiás for para a final com a Aparecidense, pode mandar a faixa para a Serrinha. Vai ter marmelada igual a semifinal de 2013. Datan César, de Goiânia. O que foi em 2013? Não, 2013 teve só uma inversão de mando só. Por causa do show do Paul McCartney aqui, né? Não teve marmelada, né? Jogou a primeira. E naquele ano jogou a primeira em Goiânia, que a Aparecidense empatou com o Goiás, não foi 2-2? Exatamente. Depois o Goiás de virada ganhou 2-1, 3-2. Exatamente. Não tem isso não. Foi o tempo que o Goiás tá, tudo bem. O Maguito torce pro Goiás, o Cocá torce pro Goiás, mas o Goiás ajudou muito a Aparecidense, mas hoje em dia não tá tanto assim não. Hoje só o Clayton Salles. E o Clayton Salles tá doido pra tirar uma casquinha do Goiás. Mas ele não vai jogar, né? Pois é, mas eu digo mesmo assim, o jogador, mesmo se pudesse jogar... Tanto o Trindade quanto a Aparecidense chegando à final, eles não vão ter jogador, Goiás chegando à final, porque tem jogador do Goiás jogando lá. Mário Sérgio no Trindade. E o Clayton Salles na Aparecidense. Pois é, mas mesmo assim, eu acho que esses jogadores, eles querem mostrar serviço, especialmente esses dois, que foram meio que banidos do Goiás, justamente ou não, é outro assunto, a gente pode até discutir, claro. Mas o Clayton Salles, então, o Drups chegou a dar entrevista, eu achei que era um absurdo. O único jogador que eu não quero é o fulano. Mas espera, você chegou ontem, por quê? Cleison, esse Conrado jogaria no Atlético e no Goiás? No Vila eu nem vou perguntar, porque eu sei que ele jogaria. Pergunta do Latino. Facinho, viu, Latino? Facinho, joga no Goiás, tem espaço, sim. E no Atlético também. Então, um jogador que os clubes aqui têm que correr, viu? Porque já tem time de fora procurando. É o Coritiba, né? Coritiba, o Avaí já tinha demonstrado interesse nele também. E o Coritiba apareceu aí. Então, o pessoal que costuma dormir um pouco de touca, né? Tem que ficar esperto, porque é um jogador de muita qualidade. É jovem, né, Pasqueta? 23 anos apenas. O passe dele não é do Coritiba? Não sei.
Não, passe, não. o direito federativo, né? Não chama mais Não, passe. ele teve no Ele Curitiba. ele veio do interior de São Paulo. Eu ouvi jogou falar Fluminense isso e tal. Eu ouvi falar isso, que É. parece que o Curitiba, o Eu dono não- estava eu querendo não de sei. volta. Eu não sei se é porque que ele é emprestado, que o dono estava querendo de volta por conta do... Eu também estou falando de... Não sei não. Não é De ouvir certeza, falar. Não, É durante porque a o Curitiba semana... queria, alguma coisa Durante a semana eu vou entrar em contato com o Daniel Reis, que é o diretor de futebol do Saber a Trindade. situação real dele, né? Para saber a situação dele. Vamos lá agora com o recado da Goiáscola. Atenção para o que diz o André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiáscola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiáscola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiáscola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiáscola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiáscola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiáscola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiáscola 4141 84 74. No próximo bloco, tudo do Vila Nova, que amanhã pega o Anápolis, segunda rodada da fase final da divisão de acesso. E ainda tem as últimas informações do Atlético. E o Doni Araújo já ligou para o Daniel Reis, que é o diretor de futebol do Trindade, e ele explicou como é a situação do Conrado, né, Doni? Um abraço para o Daniel Reis, que está nos assistindo Pois lá. é. Obrigado pela audiência, qualificadíssima, né? O Conrado é o seguinte, o direito federativo dele é do Trindade. Os direitos econômicos é repartido. Tem um grupo de investidores, tem o próprio Daniel, tem uma parte, e o próprio Trindade jogador. tem uma parte. E o Trindade também. É repartido com todo mundo. São os investidores, o Conrado e o Trindade tem uma parte. E o Daniel também. Tem uma Não, parte. ele representa o Trindade, né? Bom, no caso. Então, que seja. Enfim, é repartido entre Sei. várias pessoas. Tem contrato com o Trindade de 2 anos, então ele está lá por 2 anos, e a multa é de 2 milhões. Ou seja, então esse negócio de que estão querendo sair, tem que... Mas se o só Trindade sai... não for para a final, é possível que o empreste ou negocie, porque não vai ter calendário, Mas né? depende da anuência do clube, é o que ele deixou bem Não, claro. não, só ficou sai... explicadinho. Direitos federativos do Trindade, 2 anos de vínculo, e direitos econômicos repartidos entre o Trindade, um grupo de empresários e o próprio jogador, e multa rescisória de 2 milhões. O Trindade está bem organizado. O trabalho do Daniel, Amarraram do bem. pessoal lá está bem feitinho. Não é de agora só, não é à toa que o Trindade já chegou perto o ano passado e esse ano está aí. Eles vêm fazendo um trabalho bem organizado. Por favor, na tela, os próximos jogos da divisão de acesso, para que você confira como será esse primeiro turno. Amanhã às 3h30 tem Iporá e Goiânia, às 8h30 Vila Nova e Anápolis. E a terceira rodada no sábado, dia 18, Iporá e Vila Nova às 13h30, Anápolis e Goiânia às 4 da tarde. Você vai lá em Iporá, sábado, Cleison? Vou, tô escalado. Conhece lá? Já recebi esse cara. Conheço, passei lá semana passada, Eu fui lá no Ferreirão, no estádio em Iporá, faz 10 anos. Eu fui lá quando o Atlético era Série B do Goianão, em 2005. O Atlético foi lá e ganhou. Deve ter melhorado, né? A gente pelo menos assim espera, né? Muita coisa mudou, né, Pasqueta? Acredito que sim. Algumas mudam para pior, né? A gente espera que tenha mudado para melhor lá, né? Eu também. Falando então em divisão de acesso, vamos com Vila Nova. Amanhã tem jogão contra o Anápolis no Serra Dourada. A reportagem é da Luciana Vitorino. O Anápolis, mais uma vez, cruzará o caminho do Vila Nova. O Galo da comarca reagiu, conquistou a vaga no quadrangular final e, assim como o time colorado, estreou com vitória na fase decisiva. Na próxima terça, as duas equipes voltarão a se encontrar no Serra Dourada. Por a gente ter jogado 2 vezes com eles, eles já sabem os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, como a gente é conhecedor dos pontos fortes e fracos deles, né? Eu acho que vai ser um jogo mais estudado do que foi nos outros 2 jogos. Quem vencer esse jogo
praticamente está com a vaga garantida. O volante acredita que a participação do público no Serra Dourada será ainda maior. Diante do Goiânia, na última quinta-feira, o público divulgado foi de 8.700 pagantes e o jogador espera um público de 25 mil torcedores. Eu acho que a força do nosso torcedor vai ser fundamental para que a gente possa conseguir essa vitória. Como a força do torcedor, quem joga é vocês. Eu acho que a arquibancada faz a diferença, como fez o jogo contra o Goiânia. Com a confiança que a gente vem tendo hoje, eu acho que a gente tem tudo para conquistar mais uma vitória. Uma vitória contra o Anápolis aproxima o Vila do objetivo de retornar à elite do futebol goiano. Robson espera um jogo mais cauteloso, estudado e com poucas oportunidades de gol. Por eles já conhecer um pouco mais do nosso elenco, por eles já saber da característica dos nossos jogadores, a gente saber do deles, eu acho que vai ser um jogo muito mais estudado. Mas é como eu falei, a gente tem que mostrar a nossa força, a gente tem que começar a 1000 por hora, como a gente começou contra o Goiânia. É claro que se a gente conseguir fazer um gol na frente, pode mudar a história do jogo, porque eles vão ter que se abrir, né? Então, acho que por esses fatores todos, pode ser um jogo mais estudado. Mas a gente jogando dentro de casa, a gente tem que tomar iniciativa, tem que partir para cima e tentar buscar o gol a todo momento. O Márcio repete a escalação pela 4ª vez no campeonato, não seguida. Sobre isso a gente fala daqui a pouco. Primeiro, sobre a questão do público, eu quero fazer um alerta, hein? Um alerta. Hoje à tarde eu estive na federação com o nosso cinegrafista, o Pacal. Eu fui lá para tentar gravar uma entrevista com o André Pita. Não dei conta, porque ele estava muito ocupado, não pôde nos atender. Aliás, poderia ter atendido, mas disse que a gente teria que esperar um pouquinho, a gente não tem tempo todo para ficar esperando, né? Mas está tudo certo. E lá eu vi toda a estrutura daquele show sertanejo que foi sábado à noite, toda montada ainda. Aquilo ali ocupa o lado do estacionamento próximo ali à federação. Ali é sul? Sul. O lado sul do estacionamento do Serra Dourada. Então, meu amigo, vai dar confusão. Eu tô querendo amarrar aqui 50 na aposta, que até amanhã não desmontam aquilo. Vai ter nego chegando pelo lado sul, vai ter que dar a volta e vai xingar. Vai ter nego querendo passar no meio do palco. Vai faltar espaço no estacionamento, vai dar problema, viu? Eu tô avisando hoje. Se não derem conta de desmontar esse estacionamento lá até amanhã, vai dar problema. Você tá sabendo, Cleison? Não, você não desmontou até agora, Pasqueto. Não vai dar Cleison, conta de fazer isso amanhã, era 3 da tarde. Tava tudo lá, Doni. Pois é, não vai ter tempo. Agora, aí tem que, no caso, partir do próprio Vila Nova, da federação, enfim. O presidente deu uma entrevista, falou que eu queria que tudo tivesse desmontado. Mas não depende do Vila, Não depende do Vila. Aí tem que informar o torcedor, porque assim, a gente normalmente, da imprensa, entra por ali, né, Dona? A gente faz... Mas eu fiz o caminho, fiz o outro caminho para entrar por trás, eu não achei tão difícil. Eu normalmente entro muito pelo lado de cá. Eu achei tranquilo, Pasqueto. Não achei tão difícil, não. Mas tem que informar. E você sabe tem por que quê, ser informado para o torcedor não ser foram pego 10 mil contra o Goiânia, a expectativa, eu tô apostando em 18 mil, vai dar mais gente. Mas eu ainda acho o seguinte, contra o Goiânia tiveram vários problemas e eu continuo... Não tô nem falando do problema da bilheteria, Dona. Eu tô me atendo só ao estacionamento. Não tô falando da bilheteria, não. Acho que o maior problema do jogo do Goiânia não foi a bilheteria, foi a polícia querendo mudar o povo de lugar. Contra o Vila Nova, eles não vão mudar os caras de lugar. O torcedor do Vila vai entrar pelo lado norte e vai ficar. O que pode acontecer, que eu notei no jogo entre Goiânia e Vila, é que o estacionamento estava pequeno, tinha muito carro. Então, talvez isso aí prejudique. Agora, sobre o acesso, é porque houve uma mudança de onde os torcedores do Vila iam entrar naquele jogo. E acho que amanhã não vai ter isso. Até porque acho que agora o tal do batalhão de eventos já deve ter ficado um pouco mais esperto, né? Porque é para cuidar de evento, se não dá conta de cuidar de evento. Aliás, eu achei engraçado, o comandante deu entrevista dizendo que ele só permitiu a entrada de no máximo 100 pessoas. Aí eu fiquei questionando, falei, se for só 100 pessoas, o batalhão de eventos não dá conta de controlar 100 pessoas num portão? Então, o que o batalhão de eventos controla? Isso aí eu acho que não vai acontecer amanhã. Agora, é bom ter o alerta. E esses contratos, normalmente, tem um prazo para os caras retirarem o equipamento. Mas sobre acesso para entrar, o Cleison, a informação é que é importante. O torcedor sabendo, ele procura... Porque a gente às vezes fala o seguinte, você mesmo defende essa tese, o cara não tem que chegar cedo. Não, o cara tem que chegar cedo. Quando o cara tem um compromisso, ele chega cedo. O goianiense precisa perder essa mania de achar que Goiânia ainda tem 50 mil habitantes, 200 mil habitantes. Nós moramos numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes.
Não dá mais para você sair de casa 15 minutos antes para você chegar em qualquer lugar, porque você não vai chegar. O trânsito, o Jean esclareceu naquela sexta-feira, que eu não estava aqui, que vocês estavam, que eventos grandes, você até falou que você tinha chegado no jogo da Seleção Brasileira, exatamente. Né? Tem um esquema de trânsito especial que não tem amanhã. O jogo é 8h30 da noite, é o horário de rush. Tem muita gente que está morando para aquele lado da cidade que não morava antigamente. Então isso o torcedor tem que considerar também, né? Porque se chegar todo mundo em cima da hora... Eu me preocupo, sinceramente, Pasqueta, não é nem com isso aí, é com o precedente que a polícia abriu. Vai que a torcida agora desconfia que eles podem fazer um montinho ali no estacionamento e chegar 15 minutos antes no portão que a polícia vai deixar entrar. Talvez até amanhã tenha nascido aquele ser vivo para dar conta de resolver esse problema das catracas e das bilheterias do Serra Dourada. Vai que ele nasceu, já né? nasceu, o povo não descobriu ele ainda. O povo ainda não descobriu. Então tá bom. Descobrir. Eu tô pagando para ver, eu tô São Tomé nessa história tá rodando amanhã. por aí, tá andando por Goiânia. E a questão do estacionamento eu vou repetir. Vai dar problema, vai ficar pequeno e vai dar problema se não desmontarem até amanhã. Como é que é o time? O time é Edson, o Anderson, lateral direito, zagueiros Gustavo Bastos e Vitor, e o Patrick na lateral esquerda. Aí o meio campo você tem o Arthur, Francesco, Robson e o Diego Palinha. No ataque, o Frontini e o Matheus Anderson. Você acha que o Anápolis vem mais mordido, Doni? Pode até... Não, eu acho que não. O Anápolis... Pasqueto, essa quadrangular, ele é simples, fácil de se identificar e todos os times estão sabendo disso. O Vila Nova está à parte, já subiu, é o campeão. Não adianta a torcida do Vila achar que a gente está secando, essa é a realidade. É a obrigação do Vila Nova e é o que o Vila Nova quer e é o que o elenco do Vila está fazendo para conseguir, certo, Cleiton? Os outros Mais ou menos, eu não acho que o Vila subiu ainda não. Mas eu acho que sim. Os outros três... Você tá sentindo alguma coisa por trás disso aí? Os outros três... Ele quer que o Vila deslanche. Não, os outros três... Não é que o Vila deslanche. Os outros três, gente, pelo amor de Deus, tá careca de saber. O Anápolis só precisa ganhar do Iporá e do Goiânia. Eu não tô careca de saber, você tá careca de saber. Vocês também. Você tá cabeludo de saber, então. Os outros é só ganhar dos adversários. Ninguém tá preocupado com o Vila Nova, não. O Anápolis, na verdade, o jogo da classificação do Anápolis é sábado contra o Goiânia lá. Se ele ganhar do Goiânia lá, tchau. Amanhã é osso duro pro Tigrão, mais do que foi nos outros jogos? Eu acho que vai ser mais difícil que nos outros jogos. Agora, o Vila é favorito, sim. Favorito, né? Favorito a vitória. 30 e 50, você que fizer uma aposta da Time Mania ou for com a camisa do Vila, você tem as duas opções. Time Mania e camisa, você paga a meia entrada. Mais um intervalo, no próximo bloco tem o Atlético, que já começou a mandar os jogadores embora e tem ainda mais mensagens no WhatsApp. Estamos de volta aqui na PUC TV com o PUC TV Esportes. Um abraço para o Batuíra, sempre nos assiste aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, gente? Oh, meu Deus, fiquei doido. Aqui na PUC, rapaz. É igual o creme que tá te fazendo mal. Bandeirantes é onde eu trabalho lá no jornalismo. Aquele creme que você tá... Das 7 às 10 da manhã, informação do trânsito. Não tinha o amarelinho da Globo? Tem. Eu sou o branquinho da Bandeirantes. Deixa eu mandar um abraço também pro poeta Lu Tavares, já que a gente falou no Vila Nova, torcedor do Tigrão. Tá feliz da vida com o Tigrão e triste lá porque tá doente de cama lá com a gripe brava. Todo mundo tá com dengue, né? No caso dele não é dengue não, é gripe, mas tá com a garganta ruim, então Deus nos acuda. Deus me livre dessa dengue. Vamos lá com as últimas do Dragão. Cadê o Nerso, hein? Ele tá por aí? Vem o Eric Maravilha. Os jogadores do Atlético continuam treinando para a partida de volta contra o Coruripe pela Copa do Brasil no dia 30 no estádio Serra Dourada. A diretoria já iniciou o processo de reformulação no grupo. 4 jogadores foram liberados: o goleiro Rafael Robalho, o zagueiro Matheus Alonso, o meio-campista Felipe Ferreira e o atacante Arthur. O diretor de futebol Watson Batista está no mercado, atrás de contratações. A bola da vez é o meio-campista Regis, volante que passou pelo clube em 2013. Foi para o futebol japonês e, por último, estava no Fortaleza. Adson acompanhou de perto a partida das semifinais do Campeonato Goiano envolvendo a Aparecidense e Trindade neste fim de semana, observando jogadores que estão se destacando no campeonato, como os casos do atacante Robert da Aparecidense e do meia Conrado do Trindade. Boas opções, caso o Atlético consiga trazê-las, hein?
Exato. O Conrado e o Robert. Vai ter que, como se diz, vai ter que... Mexer o doce. Com relação ao Conrado, vai ter que trabalhar bem, porque o Atlético me parece que não tem dinheiro para bancar uma contratação por empréstimo. O Adson é bom para costurar esses negócios. Costurar acordo, né? Aí tem que saber a disponibilidade e do Trindade, de repente, querer ceder o Conrado para uma vitrine. Dos que foram dispensados, o goleirão Rafael Robalo bastou um jogo. Isso. Matheus Alonso, não foi bem. O Felipe Ferreira, também mal. E o outro foi o Arthur, né? O atacante? Atacante. Também não foi bem. Mas o Atlético... marcou um gol esses dias aí, mas não foi... O Atlético contratou muita gente que, de fato, não deu certo. Não vou nem dizer que não são bons jogadores, a gente não sabe, mas não funcionou. Na realidade, o futebol, hoje em dia, tem uma característica que eu, particularmente, não gosto, acho difícil para o jogador, que é... O jogador gosta, o empresário adora, porque fica esse monte de negociação, vai se ganhando dinheiro, mas é pouco tempo para o cara chegar e se adaptar e mostrar serviço. Então, às vezes, vira uma roda viva danada que ninguém fica em lugar nenhum. E o Atlético foi vítima disso. Ontem eu vi o Diogo Campos. Se o Palmeiras perde com um gol do Diogo Campos, eu poderia aposentar. Porque mal, vai bem. Não gostei. Mal. Agora, tem um ex-atlético que está no Botafogo de Ribeirão Preto, que mudou o nome, inclusive, que está muito bem, o meia. Aqui era Rodriguinho, que foi jogador do Botafogo. Lá é Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade. Joga com moicano, tal, todo invocado, cheio de tatuagem. Esse rapaz aqui em 2010, no Brasileirão Série A, ele já tinha ido bem. Joga bem. Aí ele rodou bem, joga direitinho, né, Cleiton? Joga certinho. É um cara que o Atlético poderia dar uma olhada. Meio atacante, tem jogado bem. Exato. Rodriguinho aqui, agora lá Rodrigo Andrade. O futebol paulista é uma mina para você montar time para a Série B. Tem. Montar time para subir, inclusive. Se você tiver à disposição, gastar um dinheirinho. Porque os times do interior têm um poder aquisitivo grande, então quando vai o campeonato estadual, o estado de São Paulo é muito rico. As cidades, você é de lá, você sabe, Pasqueta, que as cidades do interior de São Paulo... A minha cidade lá é uma das mais ricas do estado, São José do Rio Preto, e não tem um time que presta. Eu conheço. Não, mas tem 2 estádios lindos. Não tem no momento, você também é um filho ingrato. Não, isso é não fase. Tem uns 20 anos. A fase é rápida, né, Doni? 20 anos. Mas é assim mesmo, bicho. O Goiânia está numa fase desde os anos 50 e não tem ninguém reclamando. Não, ainda foi campeão em 74. Ô, Cleiton, rapidinho, para vocês dois aqui. Os que saem não faz falta nenhuma, né? Não. E esses nomes? Só para a gente ótimos. repetir, Robert e Conrado. Se o Atlético conseguir a contratação desses 2 jogadores, vai conseguir reforços de muita qualidade para uma Série B. E aí, Doni? Não, eu também acho. Seriam os melhores do Atlético na temporada. Dá para montar um time razoável para a Série B com jogadores daqui? Dá, Cleiton? Dá, claro que dá, ué. Tranquilamente. Zagueirão, esse Mirita da Aparecidense tem jogado bem? Eu acho o Mirita, eu acho que o Mirita ainda precisa evoluir um pouco mais. Eu acho que é melhor observar um pouco mais o Mirita. Lá no Goianese, esse da Mata, não vou nem falar de Romerito, de Nonato, da Mata e o Wendel Lira. O Wendel Lira só tem esse problema das várias contusões. Mas jogou o campeonato todo. Ontem, por exemplo, não foi contusão não, ontem bateram nele... Ele apanhou, né, Doni? Demais. Aliás, o hábito... Uma restrição, assim, que eu fiz a arbitragem do Rodrigo, né? Roberto Giovanni foi exatamente. Eu acho que ele foi muito manso, embora tenha sido um jogo difícil. Sabe quem está jogando bem? O Washington. Washington na Aparecidense. Que já tem experiência em Série B no Vila Nova e no Luverdense. É você buscar e costurar. Agora o Atlético, ele... Atacante que o Atlético não tem o centroavante, que você sempre falou, e o Tozinho, que está jogando bem também, dá conta, então. Pasqueto, será que nós, torcedores goianos, somos mais violentos que os mineiros e os cariocas? No Rio e em BH é lindo ver a torcida com bandeiras nos estádios. Que me desculpe a PM, mas se ela não permite o mesmo aqui, é incompetência para enfrentar algum incidente. Aliás, ele está afirmando aqui o Ademir Borges. Porque aqui proíbem, né, as bandeiras e as... Tá proibido há muito tempo, mas... E as charangas. Tem uma característica, eu não sei, não acho que sejamos mais violentos não, mas... raramente eu vejo briga entre a própria torcida fora de Goiás. Aqui a gente vê, né? Boa noite, Pasqueto. Estou até com medo de ver estes 7 reforços que o Arley e o Dr. Sérgio Rassi vão trazer. Ari Júnior. Hoje eu ouvi uma entrevista do Dr. Sérgio Rassi, 2 atacantes, mais 2 volantes. Porque o Hélio joga com 3 volantes. Esses volantes, eu acho que não precisa, não. Nossa, que volantama. Mas você pode ter certeza, o Hélio gosta de volante no time. A última vez que ele esteve aqui no Goiás... O Goiás teve 12 ou 11 volantes. Era um time completo só de volante. Não que eles jogaram, assim, mas ele tinha no grupo, no elenco dele, de 28, 30 atletas,
11 ou 12 volantes. Eu não tenho o número exato, mas não era menos do que 11 volantes. Mas será que isso significa que ele não está gostando dos garotos? Do Rodrigo, do outro menino lá, o Túlio? Do Túlio nem tanto, porque ele nem tá jogando. Do Juliano, do Davi, né? Não, o Juliano, o Davi, não, eu acho que o problema é os da casa que subiram. Não, o Hélio quer volante pra dar no meio dos caras. Ele gosta mesmo. Gosta. Ele teve gosta aqui o Amaral. Ele gosta do pé de ferro, né? É. Fala, ele que começou com essa expressão. Pasqueto, o Adson estava sábado no Aníbal, assistindo o jogo da Aparecidense contra o Trindade. Será que ele está de olho em alguns jogadores para o Atlético? Bruno Rafael, do Garavelo. Está, como informou aí o Eric Maravilha. Oi, cadê o Pedro Júnior que jogou no Vila, Gersino, Jardim Barcelona? Está no futebol asiático. Não resolve pro Vila agora não, que até ele se adaptar de novo, acabou o campeonato. Até ele depitar, né, Doni? É. Um funcionário do meu pai falava, não, eu comprei uma carretinha ali, a gente faz uma depitação aqui, dentro depita, vai dar tudo certo. O que é depitar? É adaptar. Ah, adaptar. Professora Glaucia Berich, eu inventei essa palavra, não se assuste. Ela que torce pelo Goiás e gosta de Fórmula 1. E nos acompanha sempre. Tchau, gente. Ela gosta de linguística?